Olá! Elas começaram cedo a se engajar em causas sociais e escolheram se dedicar a um espaço em que a mulher até hoje é minoria, o parlamento. O Geração desta semana recebe a deputada estadual Luzia Ferreira, que foi a primeira presidente da Câmara de BH, e Maria Tereza Lara, que já está no 4º mandato como deputada estadual na Assembleia de Minas. Com a gente também estão os alunos do Colégio Tiradentes aqui de Belo Horizonte. Obrigada pela presença de vocês e das deputadas. E antes do nosso bate-papo, vamos saber um pouquinho mais sobre Luzia Ferreira e Maria Tereza Lara. Deputadas, vocês começaram cedo, né? Quando a gente estava falando, você, deputada, estava vendo na trajetória da senhora que já era engajada nas causas desde criança? Eu, como adolescente, eu fui catequista também do grupo de jovens e participei depois do Grêmio Estudantil. E desde jovem, desde adolescente, realmente participei muito das pastorais da Igreja Católica, né, da qual participo até hoje. E também depois, como professora, né, fui professora, lecionei só 25 anos. Né, formada em pedagogia, né, deputada? Isso. E depois disto, e também nesse período, fui diretora de escola, fui secretária municipal de educação de Betim. Então, na minha trajetória, aprendi muito com a educação. E a senhora deputada é bióloga, né? Sim. E a deputada Maria Tereza é Esmeraldas, senhora de Perdigão. Sou de Perdigão, que é uma cidade pequenininha do Centro-Oeste, mas eu cresci em Divinópolis, onde eu estudei, sempre estudei na escola pública, não é? E eu comecei a despertar por essa necessidade de engajar em causas coletivas exatamente na escola. Porque quando na minha geração, nós não tínhamos vaga na escola pública para todos, a gente fazia até um vestibular para entrar num colégio. Lá em Divinópolis, que já era uma cidade grande, mas só tinha uma escola estadual de ensino médio. Então a gente tinha que fazer uma seleção que era super rigorosa para estudar na escola pública. Então a maioria dos estudantes da época ficava, inclusive, fora da escola. Muito do analfabetismo que a gente tem hoje, funcional ou mesmo completo, era porque também por ausência de vagas nas escolas. Espaço, não né? tinha espaço. Né? E hoje reflete até hoje. Então, eu comecei a participar ali do Grêmio para lutar por mais escola, melhoria da educação, mas eu também me aproximei da Igreja Católica, dos grupos de jovens, que era um espaço de participação, de buscar assim, um trabalho também social, coletivo. Comecei também participando da Igreja Nossa Senhora da Guia, que era lá pertinho da minha casa, em Divinópolis. Então, eu acho que vocês estão jovens, é o caminho também, né? A gente começa a despertar quando a gente vê alguma contradição. No caso, eu como estudante, era uma ausência absoluta de oportunidade de estudar. Né? E de certa forma, vocês lideravam as causas do bairro, da igreja, da escola. E como é que era? Porque hoje eu vejo, até hoje, ainda é difícil para a mulher conseguir esses espaços. Né? Nós estávamos falando que ainda são espaços dominados pelos homens ainda, né? Com certeza. Eu creio, assim, isso é superado através da participação, o desejo de participar, de organizar os jovens também. Né? Nesse sentido, a gente percebe que é uma construção. Então, quando depois eu fui, por exemplo, candidata a vereadora, então isso fez parte da minha história. E começa lá atrás, como a deputada Luzia já falou muito bem, que vocês também sabem, quando agora vocês estão na liderança do Grêmio, quando participam do colegiado, quando participam de um programa como esse, debatendo, né, a realidade que vocês estão vivendo, querendo trocar um pouco de experiência conosco. Então, isso vocês já estão construindo essa liderança para que vocês possam participar efetivamente da política. A política não é só partidária. Toda essa ação coletiva, ela é política, no sentido bem comum. E o que é a motivação para levar à frente dessas causas? O que é a motivação? Para mim, a motivação foi mais assim, a nível da minha fé. Porque eu creio que Deus nos fez para sermos felizes. E Jesus fala na Bíblia, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, a olhar a realidade do nosso mundo tão desigual,
quantos jovens, principalmente na minha época de jovem, não podia estudar, né? Quantas pessoas passando fome, crianças. Então, toda essa realidade me fez, né, e através da minha fé, acreditando que não é esse o projeto que nós queremos um mundo mais igual, mais justo. Então isso que me impulsionou desde aquela época até hoje a participar. Primeiro dessas ações que nós comentamos como professora, depois na política partidária, como vereadora, agora como deputada. É um desejo interno muito grande, por causa da minha fé, de ajudar a transformar esse mundo, que não acontece só individualmente, tem que ser coletivo. Agora, deputada Luzia, a senhora trabalhou como professora, militou numa época de ditadura, né? É, isso que eu queria também fazer um contraponto aqui. Assim, o que me motivou inicialmente foi exatamente a gente vivia numa ditadura e a liberdade eu acho que é uma questão fundamental, tão fundamental como o ar que a gente respira, como o alimento, né? O ser humano não foi feito para se colocar limites, né, no seu jeito de pensar, de agir, de fazer, de expressar suas ideias, sua opinião. Eu acho que não combina, né, com essa felicidade que a Maria Tereza está falando aqui. Então, nós vivíamos, quando eu estudava, um período duro da ditadura militar no país, que até os grêmios eram muito controlados. Né? Então, eu comecei a lutar para que isso mudasse. A minha motivação foi que o Brasil precisava mudar, ter liberdade, que o povo precisava ter direitos, né? Que a educação tinha que ser boa para todo mundo, tinha que ter vagas para todo mundo. Comecei, então, isso foi a minha motivação. Mas eu quero citar aqui 2 exemplos que vocês nessa geração nem pensam. Isso é 40 anos atrás. Né? Eu cheguei aqui em Belo Horizonte exatamente em 1973. Vim para fazer faculdade, estudar, como eu falei, sempre estudei na escola pública, eu tinha que estudar na Universidade Federal, fiz vestibular. Mas na época, mulher, Maria Tereza, andar de calça comprida não era uma prática assim tão comum. Então eu falei, eu sempre lutei também pelos direitos das mulheres para se impor. Então chegamos no colégio, na época fazia muito frio, e o colégio que eu estudava é perto de um rio. Então a gente tinha que ir com uma sainha preguiada. Né? Os meninos podiam ir de calça comprida, mas as meninas eram proibidas, e um frio danado. Então uma das primeiras lutas que nós fizemos lá é para garantir o direito de ir de calça comprida para o colégio. E conquistamos com a direção da escola. Outra coisa também na igreja, porque eles consideravam que era desrespeitoso a mulher entrar na igreja de calça comprida. Olha só. É, você vê que como mudou. A gente pensa que não mudou não, mas mudou muito em termos da própria presença. Aí nós aproveitamos que chegou um padre novo de idade, então com ideias mais modernas, a gente participava do grupo de jovens, né, Padre Demóstenes, lembra até hoje. A gente perguntou, olha, mas será que a gente poderia assistir à missa de calça comprida? Então pode. Mas o primeiro dia que nós entramos na missa, que não ia uma mulher de calça comprida na missa, que nós entramos na missa que a gente com medo, não, ficava com medo do povo reagir mal, mas enfim. Então, a minha história sempre foi, então, ter uma motivação política de lutar por melhorias, de mudar o Brasil, as injustiças, e teve também uma luta paralela de afirmar os direitos das mulheres, de igualdade, que ela também fosse respeitada e que não tivesse discriminação. Ok. Eu me lembro bem que quando eu iniciei ser secretária de Educação, então, como que havia pressão mesmo, né? Uma vez um funcionário mandou entregar lá na secretaria um caminhão de esterco, mas todo assim, realmente sem condições de não ser usado, e despejou lá. Aí eu, pela primeira vez como mulher, como secretária e mulher, falei, olha, pode levar de volta. Eles levaram o maior susto do mundo, que acharam que mulher não tinha pulso para administrar, né? Então nós somos testados a todo momento, todo, né? O tempo todo. Deputadas, nós vamos para um rápido intervalo, já voltamos contando outras histórias aí dessa luta da mulher na política. Geração volta já. Take me by